terceiro curso de Direitos e Prerrogativas da OAB Guarulhos. Ontem tivemos a presença do ilustre Paulo César Leite Fernandes, que trouxe aqui uma profunda reflexão a respeito da advocacia, a respeito das prerrogativas. E hoje teremos a presença do professor doutor Marco Antônio Araújo Júnior, que eu já de imediato convido que venha à mesa para a composição. Muito bem, convoco ainda à frente para a composição da mesa com a nossa bancada, o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, Dr. Leonardo Souza Costa. Convido a secretária da Comissão da OAB Vale a Faculdade, Dr. Patrícia Ferreira Lima. E convido também para a composição da mesa a presidente da Comissão de de Fiscalização de Contas e Obras Públicas, que será a nossa mediadora na sexta-feira, doutora Vanessa Amorim. Obrigado a todas e todos pela presença, conseguindo a presença da presidente da Jovem Advocacia, doutora Juliana Botelho, Kete Custóia, vice-presidente da Comissão de Ação Social, membros, secretários, presidente da Comissão de Comunicação, Dr. Felipe Hilton, que transmitirá ao vivo a nossa palestra, mais uma vez em nossas redes sociais. Convoco a todos para que curtam, desfrutem e aproveitem desse grande momento. E sem mais delongas, eu passo agora a palavra à doutora Ivani Tavares para fazer as suas considerações iniciais. Bem, nós não podemos perder tempo. Boa noite a todos. E é importantíssima a presença do Dr. Marco Antônio, uma sumidade na matéria de prerrogativas, e que é algo que move a nossa advocacia, o nosso dia a dia de trabalho. E vamos nos encantar então com o Dr. Marco aqui. A sua presença é preciosa, Dr. Marco. Nós, advogados de Guarulhos, agradecemos muito. Esta casa está sempre preparada para receber grandes mestres como a sua excelência. Muito obrigada. Muito bem. Vamos agora então à palestra, a qual o Dr. Marco Antônio Araújo Júnior preparou especialmente para nós. Dr. Marco Antônio, o senhor fique à vontade para falar aqui da bancada ou mesmo da plenária, esteja na tribuna, fique à vontade. Seja muito bem-vindo à nossa casa, a Advocacia de Guarulhos. Obrigado. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Prazer estar aqui em Guarulhos, uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, pela qual eu tenho um carinho muito grande, especialmente por ter feito a minha graduação aqui. Sou filho da FIG, então vinha todas as noites para Guarulhos estudar. Guardo ainda lembranças de Guarulhos, faz algum tempo, doutor Ivani, mas guardo lembranças dessa cidade querida. E aí, de imediato, a doutora Vanessa me fez o convite. Eu aceitei, a doutora Vanessa aqui, fez o convite, eu aceitei, porque tenho um carinho muito grande pela cidade de Guarulhos. E quero começar cumprimentando o doutor Eduardo pela gestão, finaliza esse ano, o primeiro ano de gestão, passa rápido, doutor? Mas tenho acompanhado aí o trabalho que tem feito à frente dessa subseção, uma das maiores subseções do estado de São Paulo, se não a maior, é a primeira, a segunda, a maior. Hoje nós estamos no estado em quarto lugar. Tirante a São Paulo. Tirando São Paulo, quarto lugar. Então, uma das maiores subseções do nosso estado e que tem uma relevância muito grande dentro do Conselho Seccional de São Paulo. Fui conselheiro por 6 anos, 2 gestões, e certamente acompanhava o trabalho da OAB de Guarulhos e notava a importância dessa subseção junto ao Conselho Seccional de São Paulo.
cumprimento o doutor Eduardo pela gestão, cumprimento o doutor Ivani, vice-presidente, também acompanhando a liderança do doutor Eduardo, cumprimento o doutor Leonardo, que é presidente da Comissão de Prerrogativas, que é, de longe, a comissão que mais dá trabalho dentro da OAB, né? É a comissão que é mais procurada pelos advogados e trata exatamente do tema que nós vamos conversar hoje. Cumprimento a doutora Patrícia, também que está aqui conosco, cumprimento a doutora Vanessa e também faço meus cumprimentos à doutora Juliana, que é do Jovem Advocacia, que é a doutora Juliana, que é presidente da Jovem Advocacia, uma comissão bastante atuante também nos nossos dias atuais. Mais da metade dos advogados inscritos no país está dentro do conceito de Jovem Advocacia. Nós temos 1.200.000, acho, alguma coisa assim. Imaginar que mais 500.000 advogados estão dentro do conceito da Jovem Advocacia. A Jovem Advocacia comanda a advocacia brasileira. Então, passo aqui meus cumprimentos à sua gestão aí. Dizer que falar de prerrogativas para mim é motivo de muita felicidade também. Talvez, dentro dos quase 20 anos de magistério que eu tenho, prerrogativas é o tema que eu mais gosto, né? É o tema sobre o qual eu mais me dedico a estudar, o tema que eu tenho um carinho especial, um apreço especial dentro do Estatuto da Advocacia, porque de longe é o tema mais importante para a vida do advogado. Não há tema mais importante. Tem gente que quando está na formação acha que direito civil é importante, processo civil é importante. Não há direito civil, não há processo civil, não há direito penal, não há processo penal, se não houver prerrogativa profissional garantida, se não houver livre exercício da advocacia nos termos da lei. Tem gente que ainda acha que prerrogativa não é lei. Magistrado que ainda entende que prerrogativa não é lei. Talvez entenda que prerrogativa deve ser regra de clube, regra de associação. Prerrogativa é lei, é garantia legal do exercício da advocacia para que seja possível o Estado democrático de direito. O advogado foi reconhecido na Constituição Federal de 88, no artigo 133, como uma peça fundamental à administração da justiça. É a única profissão liberal prevista na Constituição Federal. E não somente prevista, é prevista como fundamental à administração da justiça. Portanto, o advogado é parte da justiça no nosso sistema constitucional. E o artigo 6 da Constituição do Estatuto da Advocacia, o artigo 6º, diz que não há nenhum tipo de hierarquia ou subordinação entre advogado e nenhum outro integrante da tal justiça. Ou seja, nós, advogados, estamos vinculados à Ordem dos Advogados do Brasil, que tem personalidade jurídica absolutamente diferenciada, que é uma instituição pública sui generis, segundo o voto do ministro Eros Grau, na ADIM 3026, que diz que não é uma autarquia federal e diz que é uma instituição pública absolutamente diferenciada, uma instituição pública ímpar, a expressão que ele usou no voto. E nós, por pertencermos à Ordem dos Advogados do Brasil, estamos unicamente vinculados sobre qualquer ótica que se possa analisar, inclusive a disciplinar, a Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não respondemos a ninguém, não temos hierarquia com ninguém, não temos subordinação a ninguém. Nós somos pares da magistratura, nós somos pares do Ministério Público, cada qual com a sua importância e relevância dentro do sistema da justiça. Mas nós não somos menores que eles e nem somos maiores que eles. Somos pares dos juízes, somos pares dos promotores, nós somos parte da justiça. E é dessa forma que o advogado tem que se encarar, é dessa forma que o advogado tem que exigir. Todos os dias, 24 horas por dia. Advogar é matar um leão por dia. Então, se você hoje advogou e não matou nenhum leão, amanhã tem 2 para você matar. São muitos os desafios da advocacia para nós, enquanto advogados, e para defender os nossos colegas que muitas vezes ou não têm conhecimento dos seus direitos ou não têm voz numa situação constrangedora de descumprimento de prerrogativa. Então, eu começo falando de prerrogativa dizendo que, para mim, a base da prerrogativa profissional está no artigo 6º, que diz que nós somos pares da magistratura, pares do Ministério Público. Não há nenhum tipo de subordinação ou hierarquia entre nós. Muito embora, historicamente, não seja isso que aconteça. Tanto assim, que as salas de audiência ainda têm diferença do espaço onde o advogado senta, do espaço onde senta o magistrado.
O magistrado ainda senta numa posição mais alta e o Ministério Público, em algumas salas de audiência, também ainda senta numa posição mais alta. Não deveriam. O magistrado talvez até tivesse algum tipo de justificativa, porque o magistrado é o detentor da prova, é o dono da prova, é para ele que a prova deve ser entregue. Então talvez uma visão privilegiada da condução da audiência pudesse ser dada a ele. Só sobre essa ótica, mais sobre ótica nenhuma, porque o magistrado não está acima do advogado, nem o Ministério Público está. O artigo 7º do Estatuto da Advocacia traz o nosso rol de prerrogativas. E eu começo dizendo que prerrogativa não é privilégio. Prerrogativa é garantia profissional, garantia legal do exercício da profissão. Nós não estamos falando de privilégios, e a palavra da ordem agora é prerrogativa por conta da lei do abuso de autoridade, cujo artigo 7b foi incluído a partir dela, criminalizando algumas das prerrogativas do artigo 7º. E o que nós estamos ouvindo é exatamente isso. Os advogados estão com privilégios especiais na lei de abuso de autoridade. Não, nós não temos nenhum privilégio. Nós temos prerrogativas garantidas em lei para que nós possamos exercer a nossa atividade e trabalhar para o Estado democrático de direito, trabalhar para a liberdade de defesa, trabalhar para garantir o sigilo profissional, trabalhar para equilibrar a justiça. É nesse sentido que são instituídas as prerrogativas. São 21 incisos, eram 20, a partir de 2014 para cá, 21 incisos, cada inciso desse com um direito dos advogados, uma garantia de exercício profissional. O tempo não me permite falar dos 21, quando eu falo disso para os meus alunos no preparatório, eu demoro alguma coisa em torno de 2 horas e meia. Aqui, obviamente, eu vou separar os principais incisos, aqueles que têm um impacto maior na vida do advogado, na vida da advocacia. E pela ordem, mas não mais importante ou menos importante, pela ordem de inciso, eu começo com o inciso 2, que fala da inviolabilidade. Nossa profissão é tão importante, é tão séria, é tão relevante, que a lei nos deu inviolabilidade. Inviolabilidade do nosso escritório ou local de trabalho. Então, se tivermos um escritório, o nosso escritório é inviolável. Se não trabalhamos no escritório, se trabalhamos num departamento jurídico de uma empresa, o departamento jurídico da empresa ganha inviolabilidade. Se trabalhamos em casa, a nossa casa, que já tem inviolabilidade do lar pela Constituição Federal, ainda ganha uma outra inviolabilidade, a inviolabilidade profissional, prevista no artigo 7, inciso 2. A segunda inviolabilidade, o segundo braço da inviolabilidade, é para todo tipo de instrumento de trabalho. Todo instrumento de trabalho também tem garantia de inviolabilidade nos termos da lei, aquele instrumento que a ele se atribui a característica de indispensável. Ou seja, tudo aquilo que for instrumento de trabalho do advogado, que seja definitivamente indispensável para o exercício da advocacia, tem garantia de inviolabilidade. E aqui alguns exemplos. O computador, o meu arquivo físico no escritório, o meu telefone celular, que hoje é garantido, é tido como indispensável o exercício da advocacia, o meu notebook, são todos instrumentos de trabalho absolutamente indispensáveis. Por conta disso, nos termos do artigo 7, inciso 2, para garantir a liberdade de defesa e o sigilo profissional, eles ganharam inviolabilidade. Isso significa que não é qualquer um que pode ter acesso aos meus instrumentos de trabalho. Não é qualquer pessoa que pode acessar o meu computador, o meu notebook ou até mesmo o meu celular. Não pode uma ordem policial ter acesso ao meu instrumento de trabalho. Eu não posso, numa blitz policial, ser parado e o policial, eventualmente, determinar a abertura do meu celular. Abre o seu celular, quero ver para quem você ligou agora. Não vou abrir. Meu celular é absolutamente inviolável. Eu sou advogado, eu não vou abrir meu celular. É nesse sentido que qualquer ordem policial que determine a apreensão do celular de um advogado é uma ordem absolutamente abusiva. E com o advento da lei de abuso de autoridade, será uma ordem passível de criminalizar a autoridade que determine a apreensão de um telefone celular de um advogado, se não por ordem judicial. Doutores, eu já volto para a inviolabilidade, mas eu não posso pular o exemplo que aconteceu há alguns dias e que nos pegou de surpresa. Nós que estávamos assistindo o jornal em casa, e ele foi divulgado num domingo, dada a repercussão disso, foi divulgado num domingo no Jornal do Fantástico. Em matéria exclusiva do Fantástico, um delegado de polícia do Rio de Janeiro gravou uma cena que ele considerou heróica e que nós consideramos dantesca.
absolutamente desrespeitosa, abusiva, criminosa. Uma senhora acusava o padre Marcelo de ter, doutor Ivanino, copiado o texto dela, que ela teoricamente teria escrito. O padre Marcelo então copiou um texto dela e colocou no livro Ágape. Então o padre Marcelo estava sendo acusado de plágio por essa senhora. Essa senhora processou o padre Marcelo. A partir do processo se apurou que havia um documento de registro na Biblioteca Nacional, que não era um documento muito verossímil, um documento estranho, e aí o próprio juiz pediu para extrair cópia e determinar o delegado de polícia que fizesse a apuração. O delegado de polícia fez a apuração, chamou o responsável pela Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, e falou o seguinte: esse documento aqui que me apresentaram é um documento verdadeiro? O funcionário da Biblioteca Nacional falou: não é verdadeiro. Não existe esse registro aqui na Biblioteca Nacional. Tem certeza? Temos, com certeza. Não é esse o papel, não é essa a assinatura. O documento não é feito dessa forma. Então, o documento que, segundo a senhora, garantia que ela tinha o ineditismo da obra, o ineditismo do conteúdo, era um documento falso. E o delegado de polícia, se fosse cumprir rigorosamente o que determina a lei, deveria então instaurar um inquérito policial e ouvir as partes, ouvir os envolvidos. O delegado de polícia, atrás da sua mesa, colocou uma câmera escondida, chamou essa senhora da delegacia, que veio acompanhada de 2 advogadas. O delegado de polícia, filmando a cena, numa clara vontade de ter um efeito midiático, ele filmou e entregou só para o Jornal Nacional, aliás, só para o Fantástico, o maior veículo de comunicação, Rede Globo, com o maior jornal de audiência, Fantástico. Ele entregou a cena Fantástico. O delegado de polícia falou: esse documento foi a senhora que apresentou? A senhora que apresentou esse documento de registro? Não me recordo, acho que foi. Suas advogadas sabem disso? Não sei se eu falei para elas, acho que sabem. A senhora está presa em flagrante e as suas advogadas também estão presas em flagrante. E a senhora, por favor, abre a bolsa e entrega aqui o celular, agora. E ó, policial que está acompanhando, pode eu chamar as advogadas. Ou seja, a advogada não é criminosa. Se alguém ali pudesse ser criminoso a partir da investigação policial, seria a cliente delas. As advogadas não são criminosas, pelo menos até que se verificasse aquilo não. As advogadas tiveram o seu celular retirado, foram algemadas numa ordem policial. O delegado de polícia certamente estudou as 14 disciplinas que são exigidas no concurso público dele, mas não estudou a Lei 8.906. O delegado de polícia não leu o artigo 7º do Estatuto da Advocacia. E é por isso que é necessário, é por isso que é absolutamente indispensável uma lei de abuso de autoridade, para acabar com esse tipo de profissional midiático que atua somente para atender ao próprio ego. As advogadas não poderiam ser presas em flagrantes naquela circunstância. Em hipótese alguma, as advogadas poderiam ter seus celulares recolhidos por ordem policial. A inviolabilidade garante o sigilo do telefone e não permite que uma ordem policial possa determinar aquela. O terceiro braço dessa inviolabilidade se aplica a todo tipo de comunicação. E a lei diz quais são: escrita, falada, telemática ou eletrônica. Para que não tenha nenhum tipo de dúvida, todo tipo de comunicação está envolvido nesses 4. Escrita, falada, telemática e eletrônica. Se eventualmente eu passo um recado no Instagram do Dr. Leonardo, um recado reservado, não é um recado aberto, eu passo um recado reservado no Instagram do Dr. Leonardo, dizendo alguma coisa, aquela comunicação entre mim e o Dr. Leonardo, no Instagram, de forma reservada, ela ganha contorno de informação inviolável. Não importa o que nós falamos, se ele é advogado e eu sou advogado, e essa conversa foi uma conversa profissional, ainda que eu fosse cliente dele ou vice-versa, se a conversa é profissional, essa conversa é inviolável. Portanto, o meu Instagram, as mensagens reservadas no meu Facebook, as mensagens do meu Twitter, o meu WhatsApp, tudo que é relativo ao meu exercício profissional é absolutamente inviolável. Essa inviolabilidade, doutoras, doutores, não é uma inviolabilidade absoluta. Ela é relativa. Vale dizer, permite que ela seja quebrada. O próprio Estatuto da Advocacia, em 2 parágrafos, traz quais são as regras que autorizam a quebra da inviolabilidade do advogado. E ele traz 4 requisitos cumulativos. São 4 requisitos
que são necessários serem cumpridos, cada qual, para que a quebra da inviolabilidade seja legal, nos meios da lei, nos termos da lei. O primeiro requisito é, para quebrar a inviolabilidade do advogado, é necessário que haja indício de autoria e materialidade da prova de um crime pelo advogado. A inviolabilidade não serve para proteger advogado criminoso. Aliás, não dá para usar as duas palavras em conjunto. Se ele é advogado, ele não pode ser criminoso. A OAB faz um excelente trabalho no Tribunal de Ética e Disciplina. Durante 4 anos eu fui no Tribunal de Ética e Disciplina do primeiro grau, durante 6 anos do segundo grau, das câmaras recursais. 10 anos de atividade prestada no Tribunal de Ética e Disciplina. A OAB faz um excelente trabalho na tentativa de expurgar dos seus quadros o advogado criminoso. O advogado criminoso não pode ser de que ele praticou um crime. Nós começamos com as possibilidades da quebra da inviolabilidade. O segundo requisito, só se quebra a inviolabilidade de advogado por ordem judicial. Lamentavelmente, o delegado de polícia não estudou isso. A ordem que quebra a inviolabilidade de um advogado é uma ordem judicial. A ordem policial é pequena, é pobre, não basta para quebrar a inviolabilidade de advogado. Nós estamos falando, então, de ordem judicial, e a lei diz como ela deve ser. Fundamentada, todas elas devem, né? Específica e pormenorizada. É nesse sentido que não é permitido mandado de busca e apreensão em escritório de advocacia genérico. Mandado de busca e apreensão que é, fala, ó, entra lá e pega todas as pastas para saber se a gente acha alguma coisa. Isso não pode. Essa ordem é absolutamente ilegal. O mandado de busca e apreensão deve ser específico. Deve constar especificamente onde e o que deve ser buscado e apreendido. Porque é assim que se garante a inviolabilidade do advogado. Terceiro requisito, acompanhamento de representante da OAB. A OAB deve ser notificada para acompanhar as diligências de quebra de inviolabilidade. Se for a quebra da inviolabilidade do telefone celular da doutora Vanessa, a OAB tem que ser notificada para acompanhar o procedimento da quebra. A escuta, a OAB pode acompanhar a escuta. Se for a quebra da inviolabilidade do escritório da doutora Juliana, a OAB tem que ser notificada para acompanhar a busca e apreensão no escritório dela. É nesse sentido que a OAB tem que participar do processo da quebra da inviolabilidade para garantir se de fato estamos diante da presença de um advogado criminoso. O STF tem um entendimento, uma ação direta de inconstitucionalidade, que diz o seguinte: se o juiz aqui da comarca de Guarulhos determinar a quebra do sigilo telefônico da doutora Vanessa, porque ele entendeu eventualmente que há indício de crime autoria e materialidade da prática de um crime, com esse requisito na mão, base em ordem judicial, ele vai notificar o presidente da OAB aqui de Guarulhos e dizer o seguinte: ó, uma decisão judicial, estou determinando a quebra do telefone de um advogado de Guarulhos. E o presidente da OAB, quando recebe aqui, pode nomear alguém, indicar alguém para acompanhar essa quebra. Geralmente quem o faz são os advogados que atuam na comissão de prerrogativa, ou o seu presidente, ou alguém que assim o presidente entende. Agora, é evidente que o juiz poderia mandar essa notificação dizendo: olha, a doutora Vanessa aqui me parece que está praticando um crime, e o senhor presidente da OAB, eu estou avisando o senhor que nós vamos proceder à quebra do sigilo telefônico. Se o presidente da OAB, se a Ordem dos Advogados do Brasil recebe a notificação e não faz nada, o STF entendeu que a diligência é válida, porque a OAB foi notificada e não compareceu. Logo, esse entendimento do STF altera a interpretação do artigo 7 no sentido de dizer que não é necessário o acompanhamento do representante da OAB em si, mas é necessária a notificação da OAB para fazê-lo se quiser. É nesse sentido que a jurisprudência complementa o artigo 7º. E o quarto requisito é que a prova colhida nessa diligência só pode ser utilizada em regra contra o advogado. Só contra o advogado. Na remota hipótese da doutora Juliana ter contra ela o mandado de busca e apreensão no seu escritório, o delegado vai lá, recolhe as pastas, leva para a delegacia, e contra a doutora Juliana não encontrou absolutamente nada. O que já era de se esperar, porque é uma advogada
absolutamente competente e não pratica crime. Mas, em uma das pastas da doutora Juliana, encontrou uma carta do cliente dela para ela, dizendo o seguinte: doutora, foi eu mesmo que matei as pessoas lá, viu? Para a senhora eu conto. Mandou uma carta. Para a senhora eu conto. Porque eu tenho que contar toda a verdade para o advogado. Mas no processo eu não vou contar. Então, o cliente mandou uma carta para o advogado. Essa carta estava no meio da pasta, não tem nenhuma relação com a busca e apreensão. Pergunta: a polícia pode usar essa carta? Resposta: não. A prova colhida na diligência só pode ser empregada contra o advogado. Porque a busca e apreensão é para apurar o crime do advogado. A não ser em caso de coautoria entre advogado e cliente. Aí sim, aí é permitida a utilização. Mas eu não posso usar um documento estranho àquela diligência em um outro processo. Tudo isso para proteger a liberdade de defesa, a ampla defesa, o contraditório e o sigilo profissional. Então, de todos os direitos, talvez o artigo 2º seja um dos mais relevantes, que é o direito da inviolabilidade. O inciso 2º. O inciso 3 do artigo 7º traz um direito também bastante descumprido na prática. É o direito do advogado de comunicar-se pessoal e reservadamente com os seus clientes em qualquer estabelecimento que ele esteja preso, de forma sigilosa e sem a necessidade de procuração. Isso quer dizer que eu posso me dirigir a um distrito policial, ao centro de detenção provisória, e falar para a autoridade que eu quero conversar com o cliente, com o José da Silva que está ali preso. Eu não preciso apresentar a procuração. E a minha conversa, a minha entrevista, deve ser pessoal e reservada nos termos da lei. Ainda que o cliente seja considerado incomunicável. A incomunicabilidade do cliente não se aplica ao advogado, porque o advogado não vai visitar o cliente. Quem vai visitar é a família. O advogado vai entrevistar o seu cliente. É absolutamente diferente da visita. A visita é de família. E o regime disciplinar diferenciado se aplica para visita, não para entrevista pessoal. Esse é um dos direitos talvez mais descumpridos na prática. Por quê? Porque não tem espaço, não tem lugar para o advogado falar. Se o advogado vai fazer, às vezes, muitas vezes, o advogado só consegue falar com o cliente dele minutos antes da audiência. Se o cliente é um cliente preso, um réu preso, o advogado está na porta da sala de audiência e vai falar com o cliente naquele instante. É naquele instante que eles combinam, que eles conversam sobre a estratégia de defesa. É naquele instante único que o advogado tem possibilidade de falar com o cliente. E certamente o cliente dele, se estiver preso, vai ter uma escolta do lado. Ou seja, ele é descumprido esse direito em delegacia, em distrito policial, em estabelecimento civil, em audiência. E é descumprido sob o argumento de que não temos espaço para permitir que o advogado fale reservadamente com o seu cliente. Ou seja, a justificativa é ineficiência do Estado para descumprir um direito do advogado, uma prerrogativa profissional, e um direito do sujeito que está sendo processado. Nós precisamos exigir que esse direito seja cumprido na íntegra. Um projeto do ministro Sérgio Moro, que não passou, o projeto das 10 medidas, tentava estabelecer que em caso de crimes graves, não sei o que significa isso, em caso de crimes graves, a conversa entre o advogado e o cliente fosse gravada. O juiz Sérgio Moro, que passou no concurso da magistratura, também não estudou o artigo 7º da Estatuto da Advocacia. Nem antes de passar no concurso, nem depois, quando propõe uma medida dessa natureza. É lamentável notar como as autoridades lidam com uma questão que é de extrema relevância para a advocacia e para o direito. Nós estamos falando da possibilidade do advogado entrevistar seu cliente, conversar com ele sobre a estratégia de defesa. E aí é muito fácil, talvez muito fácil para quem não seja advogado, ou para quem não tem a menor empatia pelo sujeito que está sendo processado. Porque se for você que é o réu, se for um parente seu que é o réu, certamente você vai exigir a aplicação de todos os direitos que ele tem. Então, por que não ter empatia e permitir que o terceiro também tenha os seus direitos aplicados? O inciso 4 do artigo 7º do Estatuto da Advocacia fala da prisão em flagrante do advogado. Outro inciso que também se aplicaria naquela condição do delegado de polícia que deu voz de prisão para os advogados, para as advogadas. As advogadas ficaram presas 1 dia e meio no distrito policial, até que a OAB do Rio de Janeiro pudesse atuar e conseguisse tirar as advogadas. O inciso 4 fala que o advogado só pode ser preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia
se tiver a presença de um representante da OAB. Então, juiz, delegado, qualquer autoridade que determinar a prisão em flagrante de um advogado tem que cumprir 2 requisitos. Primeiro, prisão em flagrante de advogado por motivo ligado ao exercício da advocacia só se for por crime segundo do artigo 7º. Segunda regra, prisão em flagrante de advogado por motivo ligado ao exercício da advocacia necessariamente tem que ter a presença de um representante da OAB, sob pena de nulidade do auto de prisão em flagrante. Se não tiver a presença de um representante da OAB, o auto de prisão em flagrante será declarado nulo. Nos demais casos que não envolvem a atividade de advocacia, que é uma prisão em flagrante por um motivo não ligado ao exercício da advocacia, aí basta comunicar ao Conselho Seccional da OAB. Agora, se tiver relação com o exercício da advocacia, a prisão em flagrante tem que ter acompanhamento de um representante da OAB. Pergunto, aquele delegado poderia prender as 2 advogadas em flagrante no exercício da advocacia? Não poderia prender porque não há motivo para a prisão, elas não são criminosas, pelo menos em tese. Segundo, ainda que estivessem praticando um crime, estão no exercício da advocacia, esse crime não admite prisão em flagrante, a não ser com a presença de um representante da OAB. Senhoras, senhores, a lei de abuso de autoridade não é necessária? Será que uma autoridade agora não vai ler 2 vezes e pensar, se eu fizer uma bobagem dessa, eu posso ser processado criminalmente? A lei de abuso de autoridade é uma conquista para a advocacia. Eu não entendo por que magistrados, membros do Ministério Público, delegados de polícia, temem essa lei. Porque vamos avaliar que se o magistrado praticar o abuso de autoridade, quem vai julgá-lo? Outro magistrado. Ninguém está dizendo que ele vai ser preso ali imediatamente, ele vai ser processado. Ele vai ser julgado por um colega dele. Qual o receio de ser julgado por um colega dele? Será que ele teme que o colega dele seja também um colega abusivo? Se o membro do Ministério Público está preocupado com isso, se ele praticar um crime, quem vai denunciá-lo? Um colega dele, membro do Ministério Público. Qual o receio dele ser processado e denunciado por um colega dele? Será que ele não confia na instituição dele? Não há motivos para a discussão dessa lei. Há 2 ADINs, 2 ações diretas de inconstitucionalidade, propostas ambas por associações de magistrados, uma pela ANB e outra, eu não lembro agora quem é a autora, mas as 2 associações que estão com o ministro Celso de Mello, que discutem a validade da lei, inclusive com relação a esses incisos. O inciso 4 é esse do abuso de autoridade, aliás, é esse da prisão em flagrante. O inciso 5 trata de um direito muito relevante para o advogado, que lhe é muito caro. É o direito da prisão especial. Nós não temos prisão em cela especial. Nós temos prisão especial. Não podemos ficar preso em cela. É isso que diz o artigo 7, no inciso 5. Se nós formos presos, e aqui, diferente do inciso 4, se nós formos presos por qualquer crime, o inciso 5 é qualquer crime, relacionado ao exercício da advocacia ou não. Se nós formos presos por qualquer crime, e a prisão for cautelar, ou seja, provisória, temporária, e eu incluo aqui o flagrante, provisória ou temporária, antes de sentença com trânsito julgado, portanto, nós, advogados, temos direito de ser presos em sala de Estado Maior. E sala de Estado Maior, segundo a jurisprudência do STF, é quartel do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros. E não é em qualquer lugar do quartel, não, doutor Eduardo. A lei diz sala de Estado Maior em instalações e comodidades condignas. Então não é, não precisamos perder um advogado do Exército, joga ele na masmorra ali. Não. Instalações e comodidades condignas. E se não tiver sala de Estado Maior? Em vários lugares não há. Se não tiver sala de Estado Maior, não há. É prisão domiciliar. Tem que permitir que o advogado cumpra a prisão domiciliar, porque é a eficácia do Estado. E aqui é qualquer crime, doutores. Qualquer crime. O advogado pode ter praticado um sequestro. O advogado pode ter praticado um estupro. O advogado pode ter praticado um furto.
roubo, qualquer crime. Marco Antônio, mas não é exagerado isso? Não acho que seja exagerado. Não considero exagero. Porque o advogado, se ele for antes de sentença com trânsito julgado, ele vai ser preso com pessoas para quem ele atuou a favor ou contra. Ele vai ser preso numa cela normal, com bandidos que ele pode ter eventualmente perdido a ação. Ou seja, o advogado precisa de um cuidado especial da lei, independente do crime. E se não tiver sala de estado maior, ineficiência do Estado. Prisão domiciliar. São 4 incisos que eu falei para vocês. O 2, 3, 4 e o 5. 4 incisos de alta relevância. O legislador entendeu, o legislador atual entendeu, na lei de abuso de autoridade, que se qualquer autoridade classificada na lei como autoridade, e aí envolve um grupo grande de gente, a lei antiga tinha um grupo menor de pessoas que eram cumprido o inciso 2, 3, 4 e 5, pratica crime. Simplesmente porque descumpriu. Não precisa incorrer em nenhum inciso da lei, nenhum artigo específico da lei, nenhum tipo objetivo da lei. O que fez o legislador da lei de abuso de autoridade? Criminalizou o descumprimento do inciso 2, 3, 4 e 5. É isso. Com pena de 3 meses a 1 ano. A autoridade responde por pena de 3 meses a 1 ano. Se deixar de cumprir qualquer um desses 4 incisos que nós começamos a nossa fala. Tá? Não vale ainda, nós estamos no período de vacaço. Não sabemos o que o ministro Celso de Mello vai fazer com relação às 2 ações diretas de inconstitucionalidade. A considerar as ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas contra o Estatuto, contra a Lei 8.906, pode ser que demore um tempo para o ministro julgar isso. As 2 ações diretas de inconstitucionalidade que foram propostas contra o Estatuto em 1994 demoraram 10 anos para serem julgadas. 10 anos. Não sei se o ministro Celso de Mello vai deixar esse tempo todo, até porque o STF é bastante seletivo em relação àquilo que julga. Né? Aquilo que dá mídia, o STF põe na pauta mais cedo. Aquilo que não dá mídia, o STF não põe na pauta. Isso vai dar mídia. Nós temos uma pressão muito grande da própria magistratura. Eu acho que o ministro Celso de Mello, dentro de algum tempo, deve ter algumas novidades com relação a essas ações diretas. Doutores, seguindo, incisos 6 e 7 são muito próximos. Eles falam que o advogado tem direito de permanecer sentado ou em pé em qualquer órgão público e entrar nesses órgãos, e aí diz o inciso 6, inclusive fora do horário do expediente. A lei, mas clamamos pelo bom senso. Não faz nenhum sentido, de madrugada, você com insônia, resolver isso. Agora mesmo dá um pulinho lá para visitar. A autoridade certamente vai negar e vai alegar que é uma questão de segurança, está correto a autoridade. O que não pode é impedir, por exemplo, que você, 8 horas da manhã, fale com o seu cliente. Ou não pode o juiz diretor de um fórum que fala o seguinte, não, a gente está com muito trabalho aqui no fórum, isso acontece com frequência, nós estamos com muito trabalho aqui no fórum, então o advogado vai poder trabalhar só das 10 às 2. Das 10 às 2 só. Limite horário para o advogado entrar. Isso aconteceu várias vezes. Várias. O Tribunal de Justiça de São Paulo é campeão de fazer isso. De vez em quando eles esquecem, vão lá e regulamentam de novo. Não, advogado só na parte da tarde. Então, assim, mas eu quero ir de manhã ao fórum. Não, não pode. Tem funcionário lá? Está aberto o fórum para funcionário? Tá, então eu posso. Eu sou advogado, posso, vou entrar e eu tenho que discutir isso. Natural que você sozinho talvez não consiga fazer valer esse direito. Natural. Porque é uma questão institucional. Natural que você tenha que acionar a comissão de prerrogativas, que é a comissão que fica 24 horas por dia atenta ao seu chamado, né? Ao chamado do advogado. Porque o advogado trabalha 24 horas por dia. Na madrugada ele pode ter que atender um flagrante numa delegacia de polícia. No final de semana ele pode ter que um plantão no Tribunal de Justiça. Então os direitos podem ser descumpridos a qualquer tempo. Então se você se deparar com o descumprimento de um direito seu, acione a comissão de prerrogativas. Ligue para a comissão de prerrogativas, saiba qual o telefone disponível da comissão de prerrogativas, acione a comissão de prerrogativas, porque eles estão ao dispor da advocacia para tentar viabilizar o regular exercício do direito da advocacia. Né? Os advogados são bastante experientes no sentido de conversar com a autoridade, tentar resolver da melhor forma, e obviamente que não conseguindo, as medidas judiciais serão
necessárias para que o advogado tenha o seu direito regularmente cumprido. O inciso 8 permite que o advogado seja atendido pelo magistrado a qualquer tempo, se o magistrado estiver presente, a qualquer tempo, o magistrado tem que atender o advogado, independente de qualquer critério, devendo obedecer somente à ordem de chegada. Se a doutora Vanessa chegou antes, ela vai ser atendida primeiro. Agora, se o magistrado está lá, tem o direito de despachar com o magistrado. Então, aquelas determinações que são colocadas na porta da sala do magistrado, ou que fica um oficial de justiça na porta dizendo, não, o juiz não vai despachar a petição hoje. Não vai por quê? Não, porque ele está um pouco ocupado. Azar dele, estou aqui, vou despachar a petição. A Justiça Federal é talvez o local mais difícil para fazer isso. Eu já arrumei muita confusão na Justiça Federal. De uma forma muito carinhosa, né? Eu brinco que às vezes eu acho que o juiz não está lá. Porque os empecilhos são tão grandes para despachar, então todos os argumentos eu já ouvi. Tipo, a doutora juiz é tão brava, tão nervosa, fala, mas eu não quero casar com ela. Despachar a petição vai embora, não quero nem ter relacionamento, não fala, só despachar a petição. Não, doutor, sabe o que é? É que essa petição, o cartório mesmo despacha. O cartório prestou concurso para o juiz? Não, então eu quero despachar com o juiz. Se eu mandar meu estagiário aqui, vocês podem falar que o estagiário não pode, então eu quero despachar com o juiz. Doutor, mas vai ter que esperar. Espera, não tem paciência. Eu espero. Vou falar com o juiz. Mas, doutor, o juiz falou que o senhor pode ir direto no cartório. Eu sei que eu posso, mas também sei que ele é obrigado a me receber. E o juiz é obrigado a receber o advogado por duas determinações. Pelo Estatuto da Advocacia e pela Lei Orgânica da Magistratura. A Lei Orgânica da Magistratura obriga o magistrado a receber o advogado. Então, se o juiz não cumprir essa regra, se estabelecer qualquer tipo de limite, o juiz pode ser representado na sua corregedoria, junto ao CNJ. O juiz é obrigado, é uma obrigação. Tem juiz que fala, não vou receber. Aliás, eu estou falando de juiz, o ministro do STF faz isso. O ministro do STF, desembargadores e ministros do STF fazem isso com frequência. Ministro, ex-ministro, hoje advogado, ministro Joaquim Barbosa, não recebia advogados no seu gabinete. E quando recebia, estabelecia o seguinte, não, só falo com o advogado se tiver o advogado do autor e do réu juntos. Excelência, de mão dada precisa ser ou só juntos está bom? Qual o risco que o juiz tem? O juiz tem algum medo de receber o advogado e dizer não para ele? O juiz tem algum medo de que o advogado possa dizer que conversou com ele? O juiz tem que ter segurança na sua decisão, segurança na sua imparcialidade, segurança de que ninguém vai ser capaz de corrompê-lo, de que a proposta de corrupção já é passiva de prisão. Tem que ter segurança, receba o advogado, diga sim, diga não, seja cortês, é o mínimo que pode fazer. O Estatuto garante isso ao advogado, garante que o advogado seja recebido pelo magistrado. Há uma regra interessante do Estatuto da Advocacia que deixou de valer, né, que caiu com o efeito da ADIM. Aquela ADIM que demorou 10 anos para ser julgada, mas na liminar já caía o efeito. É do inciso 9, que diz que o advogado tem o direito de fazer sustentação oral depois do voto do relator. O inciso 9 do artigo 7º do Estatuto garante sustentação oral ao advogado depois do voto do relator. Doutoras, é desnecessário falar sobre isso, mas vou falar só para lembrar e entender a lógica da questão. Um recurso julgado no tribunal, o tribunal abre a sessão pelo juiz-presidente, pelo ministro, pelo desembargador-presidente, enfim, quem está presidindo a sessão, e a palavra é feito o pregão, e a palavra é dada ao relator. E o relator faz a leitura do relatório. Antes da regra do inciso 9, valia a regra do Código de Processo Civil. Então, o relator fazia a leitura do relatório, e aí era dada a palavra ao advogado, para fazer sustentação oral, prazo de 15 minutos. Só que o advogado fazia a sustentação oral dele quase que um exercício de adivinhação. O que será que o relator vai falar? Será que o relator vai ser contrário ou favorável à minha tese? Não fazia a menor ideia. O relator só leu o relatório. Então o advogado falava 15 minutos sem saber o que o relator ia falar. Logo, fazia mais sentido o relator já leu o seu voto e o advogado fazia a sustentação oral ou contrariando os pontos do relator, dizendo: relator, nobre relator,
data vênia, esqueceu de observar as folhas 27, o documento que comprova, papapá. Ou, se o relator era favorável à sua tese, o nobre relator, como sempre fez, agiu de forma correta. O voto do relator é impecável, tá lá. Então ele tem dois caminhos a seguir, mas sempre com base no voto, né? E o CPC não garantia isso. O CPC dizia que o voto tinha que ser depois da sustentação oral. Aí o legislador, no artigo 7, inciso 9, trouxe a possibilidade do voto ocorrer depois. A sustentação oral ocorrer depois do voto. Depois do voto. Só que isso foi alvo de uma DIN, ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, a mesma que acabou de propor essa DIN. E no julgamento, os ministros entenderam o seguinte, que a defesa do advogado na sustentação oral não é para contrariar ou não o voto do relator, é para sustentar a sua tese. E como a defesa é para sustentar a sua tese, não era necessário que ela fosse depois do voto. Então o artigo 7, inciso 9, que garantia a sustentação oral depois do voto, foi declarado inconstitucional. E qual regra vale hoje? Vale a regra do CPC. A sustentação oral é antes do voto do relator. Ou seja, cada sustentação oral, o advogado tem que fazer um exercício de adivinhação do que virá no voto do relator, né? Então é uma sustentação absolutamente encurtada, prazo de 15 minutos, e com exercício de adivinhação, permitindo aí que o advogado, aliás, impedindo que o advogado possa concordar ou contrariar o voto do relator. Com uma única exceção, e aqui eu faço uma advertência aos senhores e às senhoras. Há uma única exceção em relação à sustentação oral. É a sustentação oral que ocorre no processo disciplinar da OAB. O Código de Ética e Disciplina diz que na OAB a sustentação oral deve ocorrer depois do voto do relator. Então, se os senhores forem contratados para fazer sustentação oral junto ao Tribunal de Ética, ou junto às câmaras recursais, ou junto ao Conselho Seccional da OAB, num processo de indeferimento de inscrição ou num processo de exclusão, os senhores terão a possibilidade de fazer sustentação oral depois do voto da OAB. São dois incisos que permitem a inquérito policial ou documento de investigação. O inciso 13 fala de processo, e ele fala de processo em todos os ambientes de processo. Poder Executivo, Poder Legislativo ou Poder Judiciário. O advogado pode ter acesso a qualquer processo em andamento ou findo, junto a esses órgãos, junto a esses poderes, sem procuração, se não for sigiloso, com procuração, se for sigiloso, podendo tirar cópias e tomar apontamentos. Esse é o inciso 13. O inciso 14 fala que o advogado tem acesso a qualquer auto de investigação, de qualquer natureza, e aí eu estou falando de investigação policial, eu estou falando de investigação do Ministério Público, o famoso PIC, eu estou falando de investigação do Ministério Público Federal, estou falando de investigação do Ministério Público do Trabalho, qualquer tipo de investigação. Se há um documento de investigação, o advogado tem direito de ter acesso a esse documento de investigação, a processo de investigação, aos autos de investigação de qualquer natureza, mesmo sem procuração, se ele não for sigiloso, se for sigiloso precisa de procuração, e pode tirar cópias e tomar apontamentos. Uma relevância importante prevista no artigo 7º, inciso 14. Por meios físicos ou digitais. Ou seja, se eu for na delegacia de polícia, eu posso tirar foto do inquérito policial. O delegado de polícia não pode proibir que eu tire foto do inquérito policial. Artigo 7, inciso 14 do Estatuto da Advocacia. Tá? E aí, dois parágrafos foram acrescentados recentemente, parágrafo 11 e 12, que diz o seguinte: se eventualmente responsável pela investigação do caderno investigativo prova documental que já estava nele acostada, a autoridade responde por crime de abuso de autoridade sem prejuízo de apuração disciplinar. Então já há uma possibilidade de crime de abuso no Estatuto da Advocacia, antes mesmo do artigo 7b, nessa hipótese, onde a autoridade policial retira do caderno investigativo documento que já tinha sido apostado ou impede a juntada de prova documental que já foi produzida. Ou tira
ou não põe. Uma das duas coisas. Qualquer uma das duas. Tá? É nesse sentido que, quando o advogado não tem acesso aos autos de uma investigação criminal, e o Jornal da Record tem, e o Jornal do SBT tem, e o Jornal da Globo tem, a autoridade policial errou, falhou. E essa falha não pode ser considerada simplesmente uma falha. Se o advogado não conseguiu ter acesso àquele documento, como pode a imprensa ter tido acesso? Como pode o Jornal Nacional colocar exclusivo na divulgação de um documento público? A autoridade policial precisa responder por isso. Então, novo casamento da lei de abuso de autoridade com as prerrogativas profissionais. Não pode a autoridade policial fazer um pré-julgamento, não pode a autoridade policial distribuir em rede social a opinião dela acerca da culpa de um sujeito que está em fase de investigação. A autoridade policial não julga ninguém. Quem julga é o judiciário. E como foi reconhecido recentemente, depois do trânsito julgado ainda. Depois do trânsito julgado de decisão condenatória. Então não pode a autoridade policial fazer processo penal midiático. Não cabe processo penal midiático. Não é bom para ninguém. Pode ser bom contra o seu inimigo, mas daqui a pouco ele é usado contra o seu cliente ou contra você. Não é bom para ninguém. Não é bom para o Estado democrático de direito. Eu caminho para falar de mais um inciso que eu considero relevante, que é o inciso 21, introduzido recentemente por uma alteração no artigo 7, que fala da possibilidade do advogado, no inquérito policial, apresentar quesitos e razões. Coisa que o direito processual penal nunca admitiu. Porque a gente entendia o direito processual penal que o inquérito era absolutamente inquisitivo. Era da autoridade policial, ele fazia o que ele queria no inquérito. Eu não acho que o inquérito deixou de ser inquisitivo, não acho. Eu só acho que ele é inquisitivo com a possibilidade de intervenção da advocacia. É isso que eu acho que aconteceu. Então hoje, eu posso propor questões para que o delegado de polícia faça o depoente, a testemunha. Eu posso requerer que algumas questões sejam feitas. O delegado pode negar, é evidente que pode negar. Registro em ata. Mas ele não pode impedir que eu faça a pergunta. No passado não tinha nem esse espaço. No passado o advogado acompanhava o cliente dele absolutamente calado. Não podia falar. Agora o advogado tem a possibilidade de falar. E pode, inclusive, fazer razões finais antes do relatório da autoridade policial. E esse mesmo inciso garante que se qualquer pessoa solicitar à autoridade policial que seja acompanhada por um advogado em depoimento ou interrogatório, e caso a autoridade não permita o acompanhamento, não permita que o advogado acompanhe aquele ato, o ato será declarado nulo. E tudo que decorrer daquele ato também. Então, depoimento, interrogatório, nulo. E se eventualmente, a partir do depoimento, foi colhida alguma prova, foi indicada uma terceira pessoa, efeito dominó na nulidade. Por quê? Porque o advogado tem direito de acompanhar desde o nascedouro a investigação criminal. Desde o primeiro passo. Aliás, eu vou além. Eu vou adiante. Se é permitida a investigação pelo Ministério Público, se o Ministério Público pode, como demanda poder, investigar as questões, eu pergunto, por que não é permitida a investigação defensiva? Por que o advogado não pode investigar de forma defensiva? Por que o advogado não pode montar um caderno investigativo e levar para os autos um caderno investigativo? Eu sou absolutamente favorável à investigação defensiva. Eu sou absolutamente, porque considero que nós somos partes no processo, como o Ministério Público é. Nós somos partes nesse processo. E como partes devemos ter os mesmos direitos. Devemos poder usar as mesmas armas, né? Que os autores chamam de paridade das armas. Então eu entendo que nós, como advogados, especialmente os que atuam na justiça criminal, devem considerar a hipótese e preparar a investigação defensiva e levá-las aos autos, para que de alguma forma nós consigamos mais uma vez mudar a jurisprudência. Cabe a nós, advogados, a mudança da jurisprudência. Não cabe ao juiz, não cabe a mais ninguém. Nós somos os provocadores da mudança da jurisprudência. Então somos nós que devemos atuar fortemente no exercício da criação
dessa jurisprudência. O artigo 7 também tem um inciso muito relevante, que é o inciso do desagravo. O desagravo é uma sessão pública que tem por objetivo restituir a dignidade da advocacia. Quando alguma das nossas prerrogativas é descumprida, quando alguns dos nossos direitos é descumprido, o juiz, a autoridade, o Ministério Público, a autoridade policial, desrespeita não só aquele advogado, desrespeita não só a doutora Ivani, na audiência, desrespeita a advocacia. Ele ofende a advocacia. Quando eu vejo um delegado de polícia dando voz de prisão em flagrante para duas advogadas que estavam acompanhando o depoimento de uma cliente, determinando o recolhimento do telefone celular, determinando a prisão das duas de forma algemada. Quando eu vejo uma juíza leiga, que é advogada, numa audiência de juizado, determinar a prisão de uma advogada, que estava querendo que fosse colocada na ata, advogada no chão, a polícia algemando a advogada. Quando eu vejo um vídeo que recentemente correu nas redes sociais, de um delegado que determinou a prisão de um advogado porque falou mais alto com ele. O senhor não fale mais alto comigo, a autoridade aqui dentro sou eu, o senhor cala a sua boca. O delegado falou, não vou, o advogado falou, não vou calar minha boca. Quem que o senhor pensa que o senhor é? Pode prender. Tirou tudo dele, tudo, deixou com a roupa do corpo, ficou preso, até chegar o delegado do outro plantão. Quando trocou o delegado do outro plantão, que tinha estudado o Estatuto da Advocacia, entendeu? Ou seja, quando eu vejo essas coisas acontecerem, eu me sinto ofendido, eu me sinto menosprezado. Não sou eu quem estou passando por aquilo, mas eu me sinto naquela posição. Eu tenho receio que eu encontre um juiz despreparado, um promotor despreparado, um delegado despreparado e faça o mesmo comigo. Eu tenho receio que eu seja vítima daquilo. Então, para impedir isso, nós temos um instrumento do desagravo, que é um instrumento caríssimo para a advocacia. Caríssimo. É uma sessão, um procedimento administrativo instaurado, pode ser instaurado de ofício pela OAB, a requerimento do ofendido ou de qualquer pessoa. Se eu estou assistindo uma audiência como essa e vejo uma situação daquela, eu mesmo vou pedir a instauração de um desagravo. Esse desagravo tem por objetivo defender não o advogado, mas a dignidade da advocacia. Tanto é verdade que independe da vontade do ofendido. Se a doutora Juliana foi ofendida, mas ela não quer, eu prefiro que não tenha desagravo. Não tem o que preferir, doutor. A ofensa foi para a advocacia. E a advocacia, assim, mexeu com um, mexeu com todos. Mexeu com o Estado Democrático de Direito. Mexeu com o equilíbrio da justiça, com o artigo 133. Então o desagravo é um instrumento caríssimo. A autoridade ofensora é chamada a se manifestar, quase nunca se manifesta. E o desagravo vamos prestigiar os desagravos realizados na OAB. Se você assistir uma sessão de desagravo, significa que de alguma forma você está participando da restituição da dignidade da advocacia. O desagravo tem essa finalidade. É um instrumento muito relevante para a advocacia brasileira. Eu advogo bastante ainda, e fico muito incomodado quando eu posto nas minhas redes sociais alguma coisa, e ouço advogados dizer o seguinte: não, mas aquele advogado estava errado. Aquela advogada que chamou os ministros de você no STF, estava errada. Ela não pode chamar os ministros de você. Ah, advogado estava errado. O ministro não. O ministro Marco Aurélio, que interrompeu a sustentação oral, que de forma grosseira advertiu a advogada, que poderia ter feito isso depois, no final. Primeiro, isso. Porque Supremo é o tribunal e não o ministro. Segundo, poderia ter feito isso no final. Terceiro, nunca poderia ter interrompido a sustentação oral. Nunca, em hipótese alguma. Porque o advogado não nos ofendeu. A advogada, numa fala, usou você no pronome. Relevante. Não há determinação legal para o uso de Vossa Excelência. Não há determinação legal para o uso de Vossa Excelência como pronome. Faz parte da nossa tradição? Faz. Mas não é isso que diz que é respeitoso ou não. O ministro Gilmar Mendes chama o ministro Barroso de Excelência. O ministro Barroso diz que o coração do ministro Gilmar Mendes é um poço de maldade, chamando-o de Excelência. Se odeiam, mas se chamam de Excelência. Quer dizer que excelência representa o respeito? A excelência ali não é o ministro Marco Aurélio.
a excelência não é só o ministro Marco Aurélio, é a advogada primária, que não pode ser desrespeitada dessa forma. Agora, me preocupa mais quando eu posto uma questão dessa, postei a foto junto com a Daniela, a doutora Daniela, no meu Instagram, milhares de comentários, e embaixo as pessoas falam, mas ela deveria saber que não pode chamar um juiz. Ou seja, é aquele advogado que já entra na advocacia com a sensação de ser menor, com medo do juiz, com medo do promotor, com medo do delegado, com medo de uma sentença, achando, não sou obrigado ao juiz, o juiz vai me perseguir. Meu querido, o juiz não tem decisão final, a decisão do juiz é recorrível. Então você não tem que ter medo nenhum. Aliás, se alguém tem que ter medo, é o juiz que tem que ter medo de você. Porque se ele te desrespeitar na audiência, você para a audiência e chama a polícia. E tem que dizer para o juiz o seguinte: excelência, crime de desacato não autoriza a prisão em flagrante, porque é de menor potencial ofensivo. Mas abuso de autoridade autoriza. Vossa Excelência não pode me prender em flagrante, mas o senhor está preso em flagrante por abuso de autoridade. Ou seja, se o juiz tentar me prender por desacato, não vai conseguir, porque eu vou falar, não, vamos juntos à delegacia de polícia. Crime de menor potencial ofensivo, vou junto à delegacia de polícia, ter um circunstancial de ocorrência desse homem. Agora, abuso de autoridade é prisão em flagrante. Então eu vou junto com a delegacia, com o senhor está preso em flagrante por abuso de autoridade. Sabe o que acontece se faz um negócio desse? Manda voltar. Para. Eu morei em Atibaia quando era jovem. E tinha um colega que era procurador de Estado. Naquela época eu me apaixonei pelo direito. Um colega familiar distante, procurador de Estado. E que contava uma situação muito interessante, então não foi eu quem a vivenciei. Foi ele que disse. Então eu reproduzo o que ele disse. Um juiz novo na cidade. Naquela época, Atibaia, o juiz julgava crime, julgava família, julgava civil, fazia tudo, fazenda pública. Recebeu um processo, uma audiência criminal, réu preso, sentado, instalou toda a audiência, foi tal gabinete para excelência, já está instalada a audiência. Bom, o juiz chegou, sentou, boa tarde, olhou o processo, abriu o processo criminal, primeira folha de denúncia, estupro. O réu tinha estuprado 2 filhos, um de 6 e um de 7 anos. Virou as páginas, foto das crianças encontradas em casa, sangrando. Olhou para o réu e falou: o senhor deve ser um animal, né? Praticar um crime desse? O advogado que acompanhava falou: era o procurador de Estado quem fazia a defesa naquela época, não tinha defensoria pública no Estado de São Paulo. Era o procurador de Estado quem fazia a defesa. Falou: excelência, pela ordem, não entendo que seja necessário esse tratamento ao réu. Nós estamos aqui para apurar se ele foi ou não o autor do crime. Acho que o réu merece respeito. E o senhor: doutor, cala a sua boca. Quem manda aqui sou eu. O procurador levantou e falou: se eu estou preso por desacato, Vossa Excelência está preso por abuso de autoridade. Parou a sala. Parou. Diz o procurador que estava na sala que os policiais que acompanhavam a escolta ficaram em dúvida. E agora? O que a gente prende? A funcionária que acompanhava a audiência, estava na mesinha do lado, virou a cadeirinha dela, se girou, pôs o pé para fora da sala e falou: prender o juiz. Procurar o juiz diretor do fórum. O juiz diretor do fórum chegou, aquela situação, todo mundo quieto, né? Olhando para a cara do outro, uma situação estranhíssima. O juiz do fórum chamou o colega dele, que era juiz novo. O que aconteceu? Ele chamou para um outro lugar. O que aconteceu? Isso. Olha, deixa eu te explicar uma coisa. A prisão em flagrante do delegado ou do advogado para você é válida. Estupro para ele não. Porque não é potencial ofensivo. Posso te falar uma coisa? Toma água. Volta lá. A gente se ocupa. Concentrada na situação. Réu, você vai punir na sentença. Vai falando assim com ele. O juiz respirou fundo e falou: tá bom. Voltou lá, todo mundo esperando, né? O réu estava entendendo, quem vai sair preso além de mim? O juiz falou: doutor, vou considerar que o senhor estava nervoso, vou retirar a voz de prisão em flagrante. O procurador do Estado estava sentado, levantou e falou:
e eu vou considerar que Vossa Excelência se arrependeu e também retiro a minha voz de presidente. É isso. É nesses termos. Não precisa gritar, não precisa espernear. É saber quais são os seus direitos. Quando a gente sabe quais são os nossos direitos, ninguém humilha, ninguém desrespeita. É o que a advogada fez. A advogada falou: o senhor me desculpe de ter falado errado, mas é o máximo que eu posso fazer também. Continua a sustentação oral. Quem passa vergonha? Ele. O ministro Marco Aurélio que passa vergonha, não ela. Ele passa vergonha. Mas só faz isso quem reconhece os seus direitos, quem sabe quais são os seus direitos. Agora, o advogado pode olhar e falar: não vou fazer isso, porque eu morro de medo do juiz. Morro de medo do juiz, morro de medo do promotor, morro de medo do delegado de polícia. Eu termino a minha fala dizendo que Sobral Pinto falava: a advocacia não é profissão para covardes. Se você tem medo de juiz, se você tem medo de promotor, se você tem medo de delegado ou de qualquer outro colega, procure outra profissão para que você seja feliz. Obrigado pela atenção de vocês. Sim, deixa eu só fazer uma correção de um equívoco da abertura. Vou fazer a leitura do currículo e já passo a palavra para Vossa Excelência. Muito bem. O professor Marco Antônio Araújo Júnior é cofundador e professor do meu curso Inteligência e Tecnologia Educacional, assessor-chefe da diretoria executiva da Fundação Procon São Paulo desde janeiro de 2019, atuou como diretor executivo do IBMESC e do Damásio Educacional, ambas empresas que integram o grupo Adtalem Brasil, antiga Devrim Brasil. Conselheiro seccional na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, 2013, 2015, 2016, 2018. Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB São Paulo, 2013, 2015, 2016, 2018. Palestrante em inúmeras instituições de ensino superior, corporações e na Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, doutor, pela pronta vinda aqui à nossa casa. A doutora Vanessa diligentemente fez o contato e de imediato foi aceito. Agradecemos muito. Nesse momento, professor, nós vamos abrir a nossa plateia para questionamentos e eu passo a palavra ao doutor Nelson Justo, que é membro combativo da nossa Comissão de Direitos e Prerrogativas. Doutor Nelson, por gentileza, o senhor tem a palavra. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado pela gentileza de dizer que eu sou combativo. Eu sou apenas um pedacinho do braço da comissão. Na verdade, a minha curiosidade, professor, colega, a respeito de um item que o senhor não comentou, eu queria que o senhor comentasse, que é o item 11 do artigo 7. O que o senhor poderia falar e qual a abrangência deste artigo entre os demais e como nós poderemos estar agindo em relação a esse artigo, a esse item, e da força individual ou do coletivo ou do próprio órgão OAB. Doutor Nelson, obrigado pela pergunta. Estou tentando aqui lembrar sobre números e memória, mas eu acho que o 11 fala do pedido da palavra pela ordem. Isso. Pedido da palavra pela ordem. Eu acho que... Contra preceitos não cumpridos da lei estatutária, aquela coisa. Vou falar dos dois, talvez seja o 10 que eu tenha falado e falo do 11. São duas coisas importantes. O advogado tem direito de pedir a palavra pela ordem toda vez que ele encontrar, durante o julgamento, algum posicionamento contrário à prova produzida nos autos, aos fatos e à verdade que ele considera correta. E também quando ele for de alguma forma censurado. Esse pedido da palavra pela ordem é um pedido que tem que ter por intervenção sumária. Então, na minha ótica, o pedido da palavra pela ordem complementa o inciso 9, que falava da sustentação oral após o voto. Como nós não podemos fazer sustentação oral após o voto, esse é um instrumento fortíssimo para nós agora, porque feita a sustentação oral, lido o voto, se em algum momento alguma coisa contrária à prova dos autos for alegada pelos relatores ou pelos desembargadores, pelo relator ou pelos desembargadores, o advogado levanta a mão e faz uma intervenção sumária com o pedido da palavra pela ordem. O outro inciso, que acho que casa com isso que o senhor está me dizendo, é que o advogado pode sempre reclamar, verbalmente ou por escrito, contra descumprimento de qualquer preceito legal, jurisprudencial ou de regimento ou regulamento.
né? Eu costumo dizer que esse é o papel do advogado, né? O advogado é o sujeito que reclama naturalmente. E a lei garante que essa reclamação possa ser verbal ou por escrito. Ao descumprimento de lei, o advogado pode registrar verbalmente ou registrar por escrito. Se registrar verbalmente, não está previsto na lei, mas fica uma dica prática relevante, peça para constar em ata, que é a forma que o advogado tem de salvaguardar seu direito. Hoje fica um pouco mais fácil, porque muitos colegas trabalham, fazem sustentação oral e filmam a sua própria sustentação oral. Não há nada que proíba isso, né? Dr. Edson Quaresma, um advogado combativo no estado de Minas Gerais, que faz júri, tem uma experiência grande em tribunal de júri. Quando vai fazer sustentação oral, põe o telefone dele, filma a fala dele. Acho até que é uma garantia do próprio advogado. Se for filmar ou gravar a audiência, sugiro que faça isso de forma clara, não faça isso de forma escondida, para que não pareça nenhum tipo de artifício ou artimanha. Eu não vejo nenhum problema em gravar a audiência, desde que isso seja informado. Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Era isso que eu queria saber? Mais ou menos. Na verdade, eu queria que o senhor pudesse até dar um exemplo desse artigo 11, o senhor poderia dar algum exemplo? De descumprimento de lei? Por exemplo, então vou fazer uma pergunta mais direta. Pode, lógico. Estamos na nossa casa, não é? Obviamente, algumas pessoas, na atribuição do seu trabalho, um agente público ou político, acaba cometendo justamente, muitas vezes, irregularidades contra o preceito legal. Numa administração pública, uma Câmara Municipal, e eu queria saber se o advogado ou a própria ordem poderia intervir nesses casos de descumprimento do preceito legal, estatutário, regimental, se ela poderia, de uma forma oficial, intervir no descumprimento a isso e exigir que esses cumprimentos sejam feitos. Entendo que sim. Entendo que, vamos usar o seu exemplo, eventualmente uma sessão na Câmara Municipal, o advogado está acompanhando, não como advogado de ninguém, está acompanhando na condição de cidadão, mas é advogado. E nota o descumprimento de alguma regra, pode fazer um ofício, pode peticionar dizendo o descumprimento da lei. Entendo que sim. Usar da palavra, me parece que tem que cumprir algum protocolo, se tem protocolo Tem que ter inscrição, né? Tem que ter inscrição. Pelo vereador, exato. Então, da tribuna. Cumpre o protocolo local, se a gente está falando de Câmara nesse sentido, se a gente está falando de sustentação oral em tribunal com inscrição prévia, eu acho que vale cumprir o protocolo. Mas por escrito sempre, eu acho que vale. E óbvio que isso pode ser feito como direito do próprio advogado. Se o advogado entender que esse direito dele não vai ser atendido ou será pouco ouvido, ele próprio provocar a Ordem dos Advogados do Brasil, que pode instaurar procedimento interno, pode chamar qualquer das suas comissões a estudar o caso e, eventualmente, entendendo que há descumprimento, a própria OAB pode agir de ofício. Muito obrigado. Bom, nada, imagina. Muito bem, quero consignar a presença de algumas autoridades aqui presentes, doutora Kátia Xinou, vice-presidente da Jovem Advocacia, doutora Paula Moutinho, diretora adjunta da nossa casa, doutor Djalma Sá, assessor da presidência, e doutor Luiz Severino Andrade, da Comissão de Direitos e Prerrogativas, vice-presidente do Núcleo Administrativo. Quem que gostaria de fazer perguntas? Doutora, por gentileza. Pode acionar prerrogativas da OAB, se ele ficar achando ruim, achando que não pediu essa autorização a ele, ou o que pode acontecer? Ele pode se apontar o direito? Doutora, eu entendo que assim, nós temos um conjunto de prerrogativas muito forte, mas eu acho que a gente tem que usar com bom senso. Bom senso é uma palavra de ordem, é bom senso que determina você vencer ou não vencer alguma situação, né? Nós não podemos ser humilhados, nós não podemos ser ofendidos, mas nós também não podemos, do outro lado, descumprir as regras. Eu não vejo na lei nada que proíba, tampouco que permita. Então, acho que há uma lacuna na lei, sendo com relação à audiência, exceto, obviamente, se for uma audiência em segredo de justiça, né?
Ainda assim, se a gravação for feita pelo advogado para uso dele, a responsabilidade é dele. Como não há nada expressamente proibido nem permitido, por bom senso, eu faria o registro do magistrado antes. Então, se eu fosse gravar uma audiência, eu falaria, excelência, eu estou gravando a audiência que está acontecendo agora. Eu não vou requerer, estou gravando a audiência. Se o juiz falar, não, o senhor não pode gravar a audiência, o senhor pode constar nada que eu não posso gravar a audiência? Por gentileza, conste nada que eu não posso gravar. Né? Não vou desrespeitar, não vou impor nenhum tipo de resistência, não vou mostrar quem tem mais força, não faz nenhum sentido. Né? O nome disso é bom senso. Né? Por outro lado, acho que assim, o advogado que faz isso de forma escondida, sem informar, de alguma forma desrespeita a lealdade que deve haver dentro de um processo de audiência. Né? Lealdade é um dever do advogado. Está no artigo 6º do Código de Ética e Disciplina, artigo 4º e 6º. O advogado deve agir com urbanidade, com lianeza, com lealdade, é um dos nossos deveres, com boa fé. Então, lealdade e boa fé, para mim, é algo que circunda uma situação como essa. Então, talvez responda para a senhora mais do jeito que eu faria do que resolver o problema. Acho que a prerrogativa vai tentar sempre agir de boa fé. A prerrogativa vai sempre tentar colocar a boa fé, aliás, bom senso, mas sempre tentar agir de bom senso, com bom senso, tentar estabelecer o bom senso. E o advogado tem que tentar entender qual o bom senso, qual a lógica para aplicar os seus direitos. Professor, só para comentar o que o senhor falou, assim, tem muitos advogados, sobre o comentário que o senhor postou, principalmente sobre muitos advogados, que se eles fazem referência a outros como se fosse praticamente um magistrado ou uma autoridade contra a própria obra. Um meio de punir esse advogado, porque ele está descumprindo o nosso estatuto, como o senhor falou, que ele chegar, o advogado está errado. Ele também não está infringindo, a OAB não teria que, o cara faz isso, principalmente hoje em redes sociais. O cara ele não acata, o próprio estatuto está dizendo. Então ele está infringindo. Tem um meio de punir esse advogado também, porque ele também tem que ter o bom senso. Você para falar da sua casa, você tem que ter mais bom senso que falar da casa do próximo. Por que o senhor se refere a isso? Porque até um meio dele ter mais cuidado. A referência do senhor, muitas vezes na minha rede, eu hoje praticamente estou evitando redes sociais porque é um conflito. É WhatsApp, vira um zap, daqui a pouco vai para a delegacia. Doutor, isso é uma questão séria. Aliás, faço aqui um registro importante. Não está tão relacionado ao tema, e depois, se o doutor Eduardo puder me convidar, eu vou falar sobre isso, que é a publicidade na advocacia. Né? E aí isso vai impactar grandemente a advocacia, sobretudo essa advocacia aqui. A advocacia que está o dia inteiro no balcão, a advocacia que está o dia inteiro no fórum, não é a advocacia dos grandes escritórios. O Conselho Federal tem uma consulta aberta até o final do mês de novembro, perguntando para os advogados o que eles acham de publicidade. Só que o Conselho Federal está estimulando os advogados a dizer o seguinte, não pode, tem que ser restritivo. Tem que ser restritivo por quê? Eu não tenho um escritório que tem departamento comercial. Eu não tenho escritório que tem departamento de agência de marketing. Eu coloco as coisas no meu Instagram. Então, devemos tomar cuidado com essa questão da rede social e também devemos tomar cuidado com o que o Conselho Federal faz hoje, porque isso pode restringir a nossa ação nas redes sociais. Esse é um lado. O outro lado é que lamento ter que reproduzir uma frase do Humberto Eco, né? As redes sociais deram voz aos imbecis, deram voz aos idiotas, né? Porque a pessoa não sabe do que está falando, não lê e vai lá e se mete a falar sobre o assunto. Grande parte deles são nossos colegas, né? Então, acho que se a OAB fosse punir essas pessoas que simplesmente falaram, talvez a gente tivesse que instaurar milhares de procedimentos. Eu acho que cabe à OAB promover situações como essas aqui. Como essa que a sucessão de Guarulhos fez, que é discutir uma questão de prerrogativas. Para a gente saber o seguinte, a doutora Daniela não estava errada, quem estava errado era o ministro. E para a gente poder discutir isso. E, eventualmente, se alguém discordar, poderia falar, mas Mário, por que você acha que tal coisa é? Porque isso é um papel de educar da OAB, mais um papel da educação, né? E a OAB precisa demonstrar isso. A gente precisa, nós como advogados, a gente precisa mostrar orgulho da nossa atividade profissional, orgulho da nossa profissão, né? Tem gente que fala, você está advogando? Eu estou só advogando, mas meu sonho é prestar concurso. Pelo amor de Deus, do que você está falando? Eu estou só advogando, estou falando sério. Tem juiz depressivo que prestou concurso, que não consegue ficar o dia inteiro julgando o processo. O senhor falou corretamente, quer dizer, o terreno do outro, a grama do outro é mais verde.
E nem sempre, parece mais velho, mas nem sempre é. Então acho que a OAB tem um papel de educar mais do que um papel de punir nesse sentido. Tá? É um papel de mostrar o seguinte: nós somos independentes, nós somos autônomos, não somos subordinados, não somos hierarquicamente vinculados. É esse papel, e é essa lição que a gente tenta fazer. Não é simples, não é fácil. Eu procuro fazer isso sempre que estou nas minhas palestras ou sempre que formo os meus alunos. Né? Eu tenho uma legião de pessoas que passaram pelas minhas aulas e que eu tento provocar isso nos alunos, eu tento provocar o orgulho da advocacia. Se eu conseguir atingir 20% das pessoas com quem eu falo, estou me dando satisfeito. Obrigado. Ainda conseguindo a presença da vice-presidente da mulher advogada, doutora Denise Monteiro, também do secretário da Comissão de Direito e Prerrogativa, doutor Eduardo Ferreira de Souza. E, professor, já está convidado. Já está convidado. Para nós é sempre satisfatório. O senhor sabe que aqui na nossa casa nós temos uma comissão que foi criada nessa nossa gestão chamada OAB vai à faculdade, qual a doutora Patrícia ela é a nossa secretária. E durante as andanças nossas, na época de campanha, até antes a gente tinha o hábito de participar aqui de um projeto que foi criado por nossa instituição também, pela OAB Guarulhos, chamado Escolinha, carinhosamente chamado por Escolinha da Advocacia. E uma das cadeiras da Escolinha é Comissão de Direitos e Prerrogativas. E eu na época fui presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas e aplicava ali um bate-papo, né, porque eu nunca fui do corpo docente fora da OAB. Então, na verdade, a escolinha ela traz questões objetivas e práticas aos alunos. E no começo das intervenções, por não ter a experiência do docente, né, eu questionava, ele perguntava para o público: quem aqui tem conhecimento do artigo 7º do nosso estatuto? Ninguém levantava a mão, era raro. E esse projeto, isso mexeu com toda a nossa cabeça, ficar pensando, e colocamos a OAB vai à faculdade. Todas as palestras que nós levávamos e levamos à universidade, seja ela para falar de qualquer tema, um dos temas vai ser sempre prerrogativas, e é prerrogativas. A esperança é que, quando esses que estão na academia vierem aqui e questionarem a eles a respeito dos direitos e prerrogativas, certamente eles vão levantar a mão e vão dizer: sim, eu já ouvi falar de direitos e prerrogativas, e eu conheço direitos e prerrogativas. E nós fomos até além. Esse ano fez 25 anos o Estatuto. Nós criamos um selo que está ali, um selo para ficar bem evidente, para que ninguém esqueça que o Estatuto tem 25 anos, que o Estatuto é a nossa ferramenta de trabalho. Então, a OAB Guarulhos tem uma preocupação muito grande com a Comissão de Direitos e Prerrogativas, com o direito e a prerrogativa. E mais do que a comissão ser uma comissão ativa, desenvolver em cada advogado, em cada advogada, o seu próprio imediato, sua própria imediata atuação como garantidora da sua própria prerrogativa evidente. Se fugir ao controle, a comissão vai estar lá. Muito bem, doutora Queterine, acho que tem uma pergunta. Por favor, doutora Queterine. Eu não tenho uma pergunta, mas eu tenho uma colocação. Eu não sei se o professor tem ideia da responsabilidade que o professor tem nas nossas vidas. Um pedacinho dessa carteira é sua. Obrigado. Eu acredito que a maioria aqui já fez curso. E eu já pensei em desistir milhões de vezes quando eu estava no curso da OAB da Márcia. E aquela você vai conseguir, não desiste. Pelo menos para mim foi muito importante. Então, um pedacinho da minha carteira é sua e da Jana. E vale falar com Vai deixar emocionado, assim. nós gabaritamos 10. Obrigado. A série, mas deixa lá, você dorme com o top 10, você acorda com o gabaritando ética, e daqui a pouco você está dormindo com o marcador. Obrigado. Eu fui dar uma palestra em São Luís, aí uma das pessoas que estava na palestra, uma advogada, e tinha uma criança junto. E aí, no final da palestra, a criança veio e falou assim: já sei tudo o que você fala, porque minha mãe só ouve você o dia inteiro. Nós estamos formando desde jovens, na verdade, falando de prerrogativas profissionais. Obrigado pelo carinho. Esse curso que vocês dão no final, você vai conseguir o livro motivacional, é o mais importante de tudo. As perguntas que é passado é importante, mas esse curso de não desistir, você vai conseguir, chegou a sua hora,
Eu faço isso porque eu acredito mesmo, eu acredito na advocacia. Eu acho que a advocacia do nosso país é a grande responsável pelo processo democrático, a instalação do processo democrático. Eu acho que a advocacia do nosso país tem que ficar muito fortalecida. A OAB não tem partido. A OAB é a ordem dos advogados do Brasil, né? Não tem partido, nós não estamos vinculados a partidos. Nós defendemos a Constituição Federal. Nós somos advogados, nós somos livres. Essa é talvez o brilho mais importante da nossa profissão. Eu tento passar isso para os meus alunos, motivando-os a não desistir. Muito obrigado. Obrigado. Muito bem, ainda temos alguns minutinhos. Alguém tem mais algum questionamento, alguma pergunta? Presidente, se me doutora Vanessa. Pegando o gancho da doutora Caterine, assim, não tem comparação, né? A alegria que a gente sente de vê-lo aqui, professor, é um prazer imenso. Eu lembro que diversas vezes eu avisava o meu marido, não, eu vou colocar um relógio para despertar porque eu vou acordar e vou tomar café com o Marco Antônio. E essa semana eu falei para ele, olha amor, eu vou ter uma palestra na OAB de noite, numa quarta-feira, vai ser com o Marco Antônio. Ele virou para mim e falou, nossa, esse relacionamento evoluiu, né? Eu preciso tomar alguma providência. Mas assim, acho que boa parte da gente que tem a OAB hoje é graças a você, porque a gente gabaritou ética, né? As pessoas que não gabaritaram chegaram muito próximo. E assim, eu escrevi por diversas vezes na minha prova animal, né? Porque tinham questões ali que a gente ouvia você gritar na nossa cabeça, não pode, o advogado pode falar em pé ou sentado, ele que escolhe onde que ele quer falar. E aquilo ecoava nos nossos ouvidos, era muito gostoso, sabe? Então, assim, eu acredito que eu vou envelhecer, porque eu sou jovem, eu vou envelhecer com isso. Então, é muito gostoso. Eu só tenho a agradecer por você ter aceitado o nosso convite, doutor. E aí, com certeza, vai ter outros convites. Pode ter certeza disso, né, doutor Ferrari? Obrigado, doutora Vanessa. Queria ouvir um pouquinho do doutor Leonardo Souza Costa, nosso mestre das prerrogativas. Por favor, doutor Leonardo. Boa noite a todos os advogadas, a todos os advogados, todos os advogados. Muito obrigado, doutor Eduardo Ferrari, pela colaboração na elaboração, né, desse terceiro curso de Direitos e Prerrogativas, que foi promessa de campanha. Estamos aí lutando para isso. Gostaria de cumprimentar o nosso palestrante, Dr. Marco Antônio Araújo, parabenizá-lo por essa palestra, e que eu não me surpreendi com as palavras das doutoras, porque hoje nós tivemos aqui praticamente um intensivão, né? Realmente, eu me recordei a época que eu fazia a faculdade da MAD. Infelizmente, não tive a oportunidade de ter aula com o doutor quando eu fiz o meu preparatório para o exame de ordem, e era aquele intensivão de sábado, que era das 8 da manhã às 5 da tarde, e uma capacidade muito grande dos professores em transmitir uma quantidade grande de conteúdo muito grande em tão pouco tempo. E hoje o professor conseguiu trazer quase que todos os incisos do artigo 7º, segundo professor, os mais importantes, né? E acho que todos são importantes. E, infelizmente, também já pegando o embalo das palavras das doutoras, é isso que nós vemos, né? Infelizmente, se estuda muita ética, né? Tanto na faculdade quanto nos cursinhos preparatórios, até mesmo porque a própria OAB não cobra questões de prerrogativas, né? E hoje, infelizmente, eu entendo, né, na minha ótica, talvez por isso, que temos essas questões de problemas de prerrogativas, até mesmo a questão citada pelo Dr. Eduardo Ferrari, quando na escolinha da advocacia você pergunta aos colegas se tem o conhecimento do artigo 7º, agora o artigo 7º-A também, que é de suma importância em relação às prerrogativas da mulher advogada,
e o conhecimento, infelizmente, não é tão profundo. Com relação às violações de prerrogativas, como dito ontem pelo Dr. Paulo Sérgio aqui, infelizmente ele diz que os problemas de antigamente, 60 anos de advocacia, o nosso palestrante de ontem tem, diz que os problemas continuam sendo os mesmos, né? E infelizmente, é verdade, com relação a um exemplo que foi dito hoje, a dificuldade de despachar com o magistrado. Eu estive há pouco tempo atuando na comarca de Oliveira, até compreensível, até compreendo com relação aos advogados daquela comarca, que uma comarca que eu acredito que não tenha 200 advogados, 300 advogados, e não é vara única, mas nós temos duas varas, mas uma vara que um magistrado julga processo civil, criminal, família, fazendário, e a outra vara do mesmo jeito. E aqueles advogados, infelizmente, estão ali todos os dias naquela comarca, né? Não há uma quantidade de processos de trabalho como existe na comarca de Guarulhos, ou até na comarca de Campinas, algumas comarcas grandes aqui próximo, e tem aquele receio de questionar o magistrado. E nessa oportunidade, eu atuando no processo, pedi vista nos autos em um processo, me foi negado vista nos autos. Era um inquérito, né, na realidade, mas o processo tinha sido distribuído por prevenção a esse inquérito. E eu, com procuração, já tinha colhido procuração, o cartório negou vista dos autos. Mesmo com procuração. Procurei a diretora do cartório, falou, quero conversar com a juíza. Falou, doutor, aqui a juíza não atende. Eu falei assim, não, mas como é que é? Aqui na comarca de Minas Gerais não tem prerrogativas? Já falei um pouco alto ali no corredor. Aí eu insisti, ela voltou novamente para conversar com a magistrada. E ela voltou e falou, doutor, ela está despachando, se o senhor aguardar um pouco, ela vai te atender. Eu falei, eu aguardo. Me dirigi à sala da ordem, peticionei requerendo vista nos autos, invocando a súmula vinculante número 14. Ela me recebeu, fui despachar. A magistrada, doutor, o senhor está requerendo por escrito, né? Depois eu vou despachar, o senhor vai receber a publicação. Eu a 500 quilômetros, e retornei, e até hoje não recebi a publicação. Então, infelizmente, é isso que vem acontecendo, e por isso prerrogativas é ferramenta, é importante a presença de todos aqui. Gostaria de ter o auditório um pouco mais cheio, mas conto com a presença de todos na sexta-feira. E boa noite. Devolvo a palavra ao nosso presidente para a condução dos trabalhos. Obrigado, doutor Leonardo. Você falando de despachar, de querer conversar com o juiz, aconteceu uma vez comigo, professor, e todos vocês, uma situação peculiar. Eu estava pensando, eu estava falando, eu fiquei rindo, né? Porque são treinados, né? Os escreventes, os oficiais de justiça, para que a gente não passe aquela barreira, não transpasse, né? E aí eu chego com a petição, irmãos, um funcionário conhecido, muito delicado e tal, eu gostaria de despachar uma petição com o juiz, tal, não sei o que, assim, pois não, a gente tirou a petição da minha mão. Ele pegou, tudo bem, doutor, eu falei, não, calma. E ele entrou atrás, e o juiz estava lá, analisando um processo. Aí, não, eu gostaria de despachar, tal, não, tá aqui, eu estou esperando lá fora, o doutor está terminando uma sentença. Eu já estava lá, cheguei perto, olhei, de quem que era o processo que ele estava sentenciando? Eu pensei, puxa, e agora, né? O que vai ser do meu processo, né? Ele viu, olhou para a tela, olhou para mim, deu uma risadinha, pois não, ele despachou com o juiz, super espirituoso, né? O doutor José, infelizmente, está afastado por motivos de saúde, da terceira criminal aqui de Guarulhos, mas são situações que acontecem, são os riscos do negócio, né? É o olho no olho, é o tete a tete, não tem jeito, né? Muito bem, vou passar agora a palavra para a minha caríssima vice-presidente. Caminhamos já. Doutor Marco, já iniciei agradecendo e redobro os agradecimentos
porque essa sua fala e essa ênfase que o Senhor dá na palavra é aquilo que a nossa colega disse, né? Enche o nosso coração de ânimo. E algo que você falou de tudo, que eu resumi aqui, que eu gosto sempre de fazer minhas anotações, foi a palavra bom senso. Porque eu sempre prego, quando converso com os advogados, que a prepotência não leva a nada. E nesses 30 e poucos anos que eu advogo, creio que eu tive uns 2 embates só, apenas isso. Porque eu dou sempre um jeito do bom senso estar presente. E nessa fala de bom senso, parece que obtém-se mais sucesso do que não sucesso. Eu acho interessante isso. Eu já vi várias prepotências se tornarem desagradáveis e aquilo que o senhor disse, meu colega, fica lá meio predisposto com aquele juiz, quando o bom senso lhe traz assim, tanta agradável situação e retorno desse juiz. Né? Eu gosto mesmo do bom senso. Eu sou uma diplomata por natureza e essa é a minha fala. Eu já tive um juiz aqui, barulho, gritava, falava, e eu só ouvia e olhava. Terminada a audiência, eu fui lá, me apresentei e disse: estou defendendo o meu cliente. E ele quase caiu na minha cara. Eu já vi um juiz pedir desculpas para a testemunha. Então, são momentos, histórias que cada advogado tem que contar, um bom senso solucionar. Nosso país precisa de bom senso, precisa de educação, precisa de estarmos preparados para saber lidar com a situação, porque a agressão não leva a nada, leva a isso que nós estamos no país. Uns agredindo os outros, colegas agredindo colegas na mesa da audiência. Eu já tive dedo apontado no meu rosto por advogado. Já tive um juiz me chamando na sala, quando eu comecei a advogar, eu não sabia o que fazer. Porque eu acho que há 30 anos eu não me lembro de ter tido aulas de prerrogativas. Eu não me lembro de ter aprendido prerrogativa. E como dizem que nunca é tarde, hoje eu estou aprendendo prerrogativas. E muito obrigada, eu agradeço, porque eu saio daqui enriquecida. Obrigada. Muito bem. Eu gostaria de convocar aqui à frente a nossa caríssima Cat Stoia para fazer a entrega do certificado ao nosso palestrante, Cat. Você que tão simpaticamente trouxe aqui palavras muito lindas, eu gostaria que você fizesse essas honras. Bom, muito bem. Hoje é o segundo dia do nosso curso e sexta-feira teremos o nosso grande debate. Nós, professor, tomamos uma iniciativa um tanto quanto ousada, porque nós traremos aqui um representante do Ministério Público, um representante da magistratura, um delegado de polícia, um defensor público da União e o Dr. Leonardo Souza Costa, para que possamos colocar as ideias, ouvir as ideias deles e debater direitos e prerrogativas. Foi muito bem aceito por parte dos interlocutores. Nós teremos 2 mediadores e teremos também um presidente de mesa. Então, a nossa preocupação é justamente ser entendido e entender as dificuldades, equacionar os problemas, né? A doutora Ivani colocou a questão da ponderação. Quando eu tive a oportunidade de estar na frente da Comissão de Direitos e Prerrogativas, a gente não deixava de ter energia, não deixava de ser enérgico, mas a gente sabia conversar, sabia explicar, sabia detalhar, porque é através do diálogo que a gente vai chegar no nosso objetivo maior. As pontas estão inflamadas, se a gente chega com mais querosene não vai adiantar nada, então a gente chega para tentar equacionar a situação. E para nós essa noite, professor, foi uma noite
muito importante, muito boa. Quando a doutora Vanessa disse que tinha contato, que tinha possibilidade, nós até tentamos trazê-lo antes para uma outra oportunidade, mas a gente sabe da agenda que é bem tumultuada, né? A gente também sofre bastante com questão de agenda, mas conseguimos trazê-lo no que é um dos mais importantes eventos que nós realizamos aqui, que é o curso de Direitos e Prerrogativas. Como você disse no início, não importa direito civil, direito penal, direito processual, se nós não soubermos o beabá do nosso estatuto da ordem e principalmente das nossas ferramentas e garantias de trabalho, que não são nossas, são dos nossos assistidos e que nós não podemos ceder em hipótese alguma. Obrigado pela oportunidade de tê-lo aqui conosco, espero que essa seja uma de várias e até breve. Senhoras e senhores, obrigado por